Olá, é com muita alegria que me dirijo a cada um de vocês para apresentar um novo curso bíblico Conhecendo a Palavra de Deus. Temos recebido muitos pedidos de pessoas que nos acompanham no canal Hora Tranquila, que gostariam de conhecer a Bíblia de uma maneira mais prática, aprender a manusear a Bíblia, a ter familiaridade com a Bíblia. E nós então, pedindo a Deus orientação, Ele nos orientou para que nós elaborássemos um curso bem prático, bem simples e que em poucas lições, cada um de vocês que tem interesse em conhecer um pouco mais da Bíblia irão conhecê-la e irão aprender a manusear, a encontrar os livros da Bíblia quando são citados por vários pregadores. Nós sabemos que a Bíblia ela é inspirada pelo Espírito Santo e sempre quando formos estudar a Bíblia, nós precisamos orar para que o Espírito Santo nos dê o entendimento daquilo que ele inspirou as pessoas a escreverem. Oremos. Nosso Deus e Pai, aqui estamos diante da Tua presença, agradecidos por tudo quanto Tens feito por cada um de nós. Neste momento, a Tua palavra será aberta para que possamos entender aquilo que Tu queres nos falar. Nos ajude, Pai, a aprendermos, a familiarizar com a Bíblia, a manusear, a encontrar as passagens que são citadas e, acima de tudo, a colocar em prática em nossa vida o que nós aprendermos. Perdoe os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Hoje, então, nós estamos iniciando o nosso primeiro estudo. Vai ser um estudo por semana e nós esperamos que você compartilhe esse curso com outras pessoas que você sabe que queiram também aprender da Bíblia, conhecer a Bíblia, aprender a ter intimidade com a Bíblia. E é por isso que, então, nós vamos começar este estudo. E quando nós ouvimos falar o nome Bíblia, este nome vem do grego que quer dizer coleção de livros. Por que coleção de livros? Porque a Bíblia, ela contém 66 livros, é uma mini biblioteca. 39 livros estão no Antigo Testamento, 27 livros estão no Novo Testamento. E durante este curso, então, nós vamos aprender, quando nós citarmos algum livro da Bíblia, já mais ou menos saber onde ele está e já vamos abrir a Bíblia quase que em cima do livro que nós estivermos procurando. Nós, através de estudos, aprendemos que a Bíblia ela foi escrita em 3 idiomas. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e uma parte, poucas coisas foram escritas em aramaico no Antigo Testamento. O Novo Testamento foi escrito em grego koiné. Era um grego mais simples, usado pela população de uma forma em geral, e é um grego que era usado na época de Jesus e também dos apóstolos. Hoje o grego já é um grego mais atualizado, um grego mais moderno, mas a Bíblia foi escrita no grego koiné. A Bíblia foi escrita num período de cerca de 1.600 anos. Ela começou a ser escrita por volta do ano de 1400 antes de Cristo e terminou no ano 100 depois de Jesus. E nós vamos ver então como é que nós aprendemos e conhecemos sobre este período em que foi escrito a palavra de Deus. A Bíblia, ela foi escrita por homens, por pessoas que Deus usou, que Deus inspirou. Deus, através do Espírito Santo, transmitia a mensagem à pessoa que iria escrever. Esta mensagem que Deus dava para essas pessoas não era ditadas palavras por palavras. Deus dava a mensagem e a pessoa que escreveu, escrevia então da forma como ela havia entendido. E nós temos vários tipos de pessoas que escreveram a Bíblia. Nós temos pessoas que eram pastores de ovelhas, nós temos pessoas que eram reis, nós temos pessoas que eram pescadores, pessoas que eram cobradoras de impostos, nós temos pessoas que eram fazendeiras, que trabalhavam na agricultura. Deus usou vários tipos de pessoas, estadistas, e cada um escreveu à sua maneira. E a Bíblia, ela, por ter sido escrita por diversas pessoas, mas inspirada por um mesmo Espírito Santo, ela tem harmonia em todos os seus livros. Desde o primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, até o último livro da Bíblia, o Apocalipse, ela tem uma harmonia entre os assuntos apresentados. Ela não se contradiz. A Bíblia
ela é inspirada pelo Espírito Santo, por isso ela não tem contradição. Sabemos que a Bíblia, ela foi escrita para o nosso ensino, para a nossa correção. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo capítulo 3, no verso 16, está no Novo Testamento. 2 Timóteo capítulo 3, verso 16 diz: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Então toda a escritura é inspirada por Deus. Não é somente uma parte da Bíblia, o Antigo Testamento ou o Novo Testamento. Toda a Bíblia ela é inspirada por Deus e útil para ensinar, repreender, corrigir e educar em justiça. O apóstolo Pedro, em 2 Pedro capítulo 1, verso 21, está também no Novo Testamento, lá no finzinho da Bíblia. 2 Pedro capítulo 1, verso 21 nos diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, a profecia, a Bíblia Sagrada, ela nunca foi produzida, escrita por vontade de homens, vontade própria. Foi o Espírito Santo quem inspirou para que a Bíblia Sagrada ela fosse escrita. A Bíblia Sagrada, ela serve para iluminar o caminho no qual nós estamos seguindo. Neste mundo, nós sabemos que existem muitas contradições, existem muitas dúvidas, existem coisas que às vezes nós não entendemos, mas a palavra de Deus ela nos dá uma direção, ela nos orienta. E nós lemos então, em Salmo 119, no verso 105, a palavra de Deus ela nos diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. O próprio Senhor Jesus, ele quando falou aos discípulos do que estava escrito sobre ele na Bíblia Sagrada, em Lucas, no capítulo 24, Lucas 24 e no verso 27, nós encontramos aqui as palavras do Senhor Jesus. Lucas 24, no verso 27, ele disse: e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Por quê? Porque Jesus, ele veio com uma missão. Ele veio com a missão de dar a vida por resgate de muitos, de todos aqueles que o aceitarem. Ele morreu, mas os discípulos não entendiam o que havia acontecido. E então, depois que Jesus ressuscitou no domingo, o primeiro dia da semana, os discípulos, alguns deles estavam indo a caminho de Emaús. E Jesus então se aproximou deles. Depois da ressurreição, Jesus se aproximou deles e começou a ouvir a conversa deles. E Jesus perguntou assim: mas o que é que vocês estão falando? E eles disseram: você não é daqui de Jerusalém, você não sabe o que aconteceu este final de semana, todos estão sabendo, menos você. E aí começaram a contar a Jesus o que havia acontecido, de Jesus haver sido entregue, crucificado, morto, sepultado. E então Jesus, diz aqui, verso 27 de Lucas 24, começando por Moisés, quer dizer, lá no Pentateuco, lá nos primeiros 5 livros da Bíblia, e também Jesus discorrendo depois por todos os profetas do Antigo Testamento, explicou àqueles discípulos o que se achava escrito sobre ele em todas as Escrituras. E então, quando Jesus começou a explicar para eles, eles começaram a entender as profecias que apontavam para Jesus, que haveria de vir, nascer, viver, morrer e ressuscitar para poder salvar a humanidade. Então, muitas pessoas estudam a Bíblia, mas não entendem o que estão lendo. E quando nós, então, procuramos dentro da Bíblia comparar passagens que falam sobre o mesmo assunto, nós começamos a ter a nossa mente aberta para entendermos o que está escrito e o que Deus quer falar a cada um de nós. Para que nós possamos entender a Bíblia Sagrada, nós precisamos que alguém nos explique. E isso nós vemos aqui relatado em Atos dos Apóstolos, no capítulo 8. Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, e nos versos 30 e 31, nos diz assim a palavra de Deus. E correndo Filipe ouviu o que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês?
E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. Essa passagem bíblica fala aqui do eunuco que havia ido a Jerusalém na festa da Páscoa, e então ele estava voltando e lendo o livro do profeta Isaías, mas não estava entendendo. Estava na sua carruagem e o Espírito Santo então falou com Filipe. Filipe era um dos 7 diáconos, era um homem cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo então transportou Filipe até este eunuco, onde ele estava andando com a sua carruagem, e Filipe, se aproximando, viu que ele estava lendo o profeta Isaías e perguntou: você está entendendo o que você está lendo? E aquele eunuco disse: como é que eu posso entender se não tem quem me explique, quem me ensine? E então ele pediu que Filipe subisse na carruagem. Filipe subiu, começou a ensinar, a explicar o que ele estava lendo a respeito de Jesus, o servo sofredor, e que isso havia se cumprido em Jesus, que ele havia morrido em lugar do ser humano. Aquele eunuco entendeu, e então eles, passando por um lugar onde havia bastante água, o eunuco disse: olha, aqui tem água, o que importa é que eu seja batizado. Irmãos, tem muitas pessoas que estão prontas a aceitar a Jesus, só que precisa de alguém para ensinar, para explicar. E é isso que nós vamos fazer neste curso Conhecendo a Palavra de Deus, onde nós iremos ensinar o que a Palavra de Deus realmente quer nos dizer. Nós vamos então agradecer a cada um de vocês que estarão participando conosco, estudando a Bíblia e compartilhando esses estudos com outras pessoas. Não deixe de se inscrever no canal Hora Tranquila no YouTube. É só você entrar no YouTube e clicar em inscrever-se. Você vai digitar Hora Tranquila, vai aparecer ali o nosso canal e então vai estar escrito inscrever-se. Você então estará inscrito, você clique no sininho, porque assim que o vídeo for postado, você já receberá a notificação. E cada semana nós iremos postar um vídeo e dando então sequência a este curso. Hoje foi a primeira lição, o primeiro estudo. Daqui uma semana nós voltaremos com o segundo estudo e assim sucessivamente. E você tem uma semana para estudar, para memorizar aquilo que nós falamos, procurar os textos bíblicos. É só você dar pausa no vídeo, procure. Se você não sabe aonde está o livro na Bíblia, se é no Antigo ou no Novo Testamento, é só você ir no início da Bíblia, que ali tem uma relação de todos os livros da Bíblia e o número da página em que está na sua Bíblia, onde começa o livro. Então fica fácil para você começar a entender. Que Deus abençoe a você e que ore por este projeto de conhecermos a Palavra de Deus através deste curso, e que ore pelas pessoas que estarão estudando, buscando conhecimento, e que cada um possa tomar a decisão de se entregar a Jesus. Que Deus abençoe a cada um de nós e até a semana que vem.